Isso. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do CageCast, diretamente de Salvador. Estou muito feliz com a repercussão dos últimos episódios. Vocês estão cada vez mais participativos. Muito obrigado aí pela audiência, pelos comentários, elogios. É isso, a gente vai aprendendo muito aqui, vai também fazendo um esforço grande para poder trazer só convidados inspiradores, como essa convidada que está aqui na minha frente, que veio de São Paulo só para gravar o CageCast, tá? E para lançar também o livro dela, que já a gente vai falar sobre esse livro, que é sobre um assunto que eu tenho me debruçado muito ultimamente e que eu acho que é um grande diferencial, tanto para os profissionais nutricionistas, né, para quem se dedica a estudar essa complexidade da alimentação, da relação da comida com o ser humano, como também para as pessoas que querem e que buscam uma vida mais saudável. Então, vocês já ouviram muito eu falando sobre esse comer com atenção plena. Vamos saber aqui de Cíntia, que é uma autoridade, não só nesse assunto, mas em vários outros. Ela já vai falar isso para a gente. Queria agradecer a você, primeiramente, que nos segue aqui no canal. É muito importante a sua inscrição, que você se mantenha inscrito aqui no canal. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam assistindo e tal e se esquecem, mas dá essa moral pro papai, se inscreve no canal. Isso é a única coisa que eu peço para vocês, porque isso ajuda a tracionar o canal, a levar essa mensagem gratuita e de grande impacto para muitas pessoas. Tá? Então, o que a gente se compromete a fazer aqui é entregar um conteúdo de grande qualidade, né? Na maioria das vezes pouco superficial e muito profundo, sobre temas que são muito importantes, ao meu ver, para o bem viver, para a saúde, longevidade, né, para emagrecimento, enfim, seja lá o que você esteja buscando, tá bom? Então, isso é muito importante. Se inscreve, compartilha com quem você gosta, assim como a gente está compartilhando conhecimento, né, aqui, compartilha também com quem você acha que merece receber esse conteúdo, tá? Quem você ama, quem você quer ajudar. Não deixa de comentar aqui o que vocês estão achando dos episódios, né? Dúvidas. Eu já vou depois deixar o @ da Cíntia para vocês seguirem ela. É muito o conteúdo não só dela, mas do grupo que ela representa é extraordinário, assim, foi um divisor de águas na minha carreira e na minha forma de enxergar o que é uma alimentação saudável, o que é um corpo saudável. Então, é isso. Não se esqueça também de ativar as notificações para não ficar de fora desse conteúdo. A gente acaba se esquecendo, né, na correria. Tá bom? Isso é muito importante. Eu queria agradecer aos patrocinadores aqui do CageCast. Primeiramente ao Grupo Afia, que é o nosso mais novo parceirão aí. Queria agradecer também a Vero Brodo, que é a empresa aqui do papai e da mamãe, dos caldos de ossos, caldos de legumes, caldos de frango, de suíno. Vai sair agora um caldo de feijão. Topzera, muito bom, muito bom. Para aliar ainda mais nutrição, praticidade e união, família, né? Eu sempre falo que o propósito maior do Vero Brodo é fazer com que as pessoas voltem ou se mantenham comendo em comunhão ao redor da mesa. Inclusive é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, dessa importância da gente se reunir, né? E comer todo mundo, voltar a ter os rituais, né? Ao redor da mesa. Então a Vero Brodo vem para isso, para poder não só trazer mais nutrição, saúde, praticidade, sabor também, né? Porque a alma da comida, da receita, são os caldos. Quem é da cozinha, quem é chefe de cozinha, quem já fez um curso de culinária, a primeira coisa que eu fiz, que eu aprendi quando eu fiz o curso lá, quando eu saí da faculdade, foi aprender a fazer caldo, né? Se você for estudar culinária francesa, não existe cozinhar com água, é só caldo. Então, os caldos tem também esse propósito, esse potencial, tá? Olhem no site, a gente já está em várias redes de supermercados, as principais do Brasil. Começamos pelo Sudeste, mas estamos cadastrando os produtos e em breve aí você vai ter em vários pontos aí da sua cidade, tá bom? Queria agradecer também a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Hoje eu estou com um óleozinho aqui, bem relax, com um blend que tem lavanda, porque tanto eu quanto a Cíntia, nós somos 220 volts. Então, para a gente ficar mais
mais slow aqui. Eu coloquei o óleo, então obrigado, Mirella. Queria também agradecer a Fruct, que é uma empresa baiana de alimentos liofilizados e funcionais. Depois tem que conhecer, viu, Cíntia? E também... que mais que eu... Será que eu esqueci de alguém? Não, e a Muri. A Muri que me veste, a marca de roupas que planta árvores. Para cada peça de roupa vendida, uma árvore é plantada. Coleções inspiradas na natureza. Tem também cupom de desconto para você poder ir lá visitar o site. Você que ainda não conhece, tem tanto cupom de desconto para quem já fez a compra, como cupom de desconto para a primeira compra. Então vai lá, dá uma olhadinha, escolhe a sua estampa e venha plantar com a gente. Chega de conversa fiada, agora vamos receber aqui essa grande convidada, que é a Cíntia. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Antonaccio. Antonaccio é uma mulher chique. Cíntia é uma grande referência para mim, acho que para todos os nutricionistas do Brasil. Já falei isso para ela, ela é uma profissional que eu admiro muito porque ela é multifacetada, multitarefas. Essa mulher aqui é uma nutricionista empreendedora, é uma pesquisadora, né, estudiosa, escreveu esse livro aqui, mas tem a participação em vários outros livros. Ela é virada nos 30, 220 e faz muita coisa. Então, vocês precisam... Quem não conhece ainda a Cíntia, né? O grupo dela, da turma da Nutrição Comportamental. Inclusive, queria mandar um beijo para as meninas todas. Eu conheci a Cíntia, vou fazer uma breve introdução aqui para contextualizar. Eu me formei em nutrição aqui na UFBA, né? Depois que eu me formei, eu fiz uma especialização nessa parte mais prescritiva, né, da nutrição funcional, e foi legal, tudo bem. E aí comecei a atender no consultório. E aí, minha mãe médica, né, fiz 13 anos de consultório. Quando eu tinha lá para uns 6 anos de consultório, eu comecei a procurar mais sentido nas coisas que eu fazia. Eu me incomodava muito com o fato de os pacientes que eu atendia, depois de algum tempo eles voltavam e tinham recuperado todo o peso, e eu ficava frustrado e falava, porra, onde foi que eu falei? Porque na minha cabeça eu achei que eu tinha ensinado essa pessoa a comer, eu achei que eu tinha dado autonomia para ela, né? Ensinado o caminho das pedras, vamos dizer assim. E as coisas não mudavam. E aí eu comecei Aí tive filho também, né? Que foi a paternidade foi uma experiência muito transformadora na minha vida e que me fez buscar, além do conhecimento que eu tinha, e buscar entender essa parte da mente, né? Das emoções e das relações, do comportamento. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu vi lá em algum lugar, não lembro como foi que eu cheguei. Eu acho que foi o livro Nutrição Comportamental. Eu falei... interessante, nunca tinha ouvido essa abordagem, já tinha lido um livro que era sobre TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental, Pense Magro. Eu tinha visto algumas coisas assim, e aí quando eu vi esse Nutrição Comportamental, eu fui na internet, vi lá, congresso, tal. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, Cíntia. Aí eu falei, eu vou me inscrever nisso aí. Comprei o livro, comecei a ler, logo assim... sei lá, uma semana depois eu fui pro congresso. Quando eu cheguei no congresso, tava essa moça aqui lá. Ela e o time dela. Marli, Manuela, Fernanda. Samantha também. Aí, primeiro de cara, assim, o que me chamou a atenção foi que quando eu vi a programação, eu vi que tinha nutricionista palestrando, psiquiatra, antropóloga, de uma galera assim, eu falei, zorra, multidisciplinar e com a abordagem e os temas muito interessantes, que eu falei assim, eu não sei nada disso aqui. E aí fiz participei do congresso, a gente se conheceu lá, não foi? E eu fiquei assim, tipo, meu Deus, é uma dimensão nova. Então assim, foi um despertar de uma nova consciência para mim, e aí muita coisa começou a fazer sentido. Aí eu comi, como a gente diz aqui na Bahia, comecei a comer o livro com farinha. E aí comecei a ler, comecei a mudar a minha forma de atender no consultório e comecei a ver os resultados, né? E a fidelidade dos pacientes, dos meus clientes. Comecei a fazer uma nutrição menos prescritiva, né? Com uma outra abordagem. E aí eu confesso que eu fiz
eu vi as coisas fazerem mais sentido, porque eu comecei a aplicar em casa também. E aí eu aprendi várias coisas com você, então queria lhe agradecer por você ter vindo, né? E por você encabeçar aí, junto com as meninas, esse movimento que eu acho que é tão somador, né? Tão importante para os novos profissionais, para uma nova nutrição, né? Que eu acredito. A gente chama de nutrição do futuro. E você relatar isso tudo aqui é muito gratificante, emocionante, porque é essa trajetória que a gente quer na nutrição, para impactar todo mundo que está nos ouvindo aqui, toda a sociedade brasileira, oxalá, global. Porque é o futuro a gente trabalhar, né? Nós somos seres pensantes. Integrar, né? E seres que sentem. Por que a gente tem que comer só com a cabeça, só prescritivo? Temos que entender o que nos move, né? O porquê se come, não só o que, né? Porque o que a gente até sabe, porque tá ali, o GPT-4 tá ali também hoje em dia. Ou o quanto, né? Mas essa relação é muito importante. E nunca foi trabalhado na nutrição, não é ensinado na faculdade. Então, foi muito maravilhoso, assim. Também foi um chamado, viu, Cadi? Foi um chamado da maternidade. De dizer assim, deixa eu resgatar um pouco as minhas bases. Eu fiz... Lá atrás, olhei para esse problema. Eu trabalhava em academias, via a galera sarada lá. Sempre gostei de treinar. Gosto ainda hoje, treino. E aí, eu via que tinha ali no consultório da academia alguns problemas que eram muito parecidos, né? Aquela coisa do medo de comer, a culpa, a compulsão, muito parecido com o que eu via no ambulatório de transtornos alimentares. Ah, então você primeiro foi parar no ambulatório. No ambulinho, eu fiz quase 3 anos lá de voluntariado, que foi onde eu conheci. Por que você foi lá? Essa que é eu ia lhe perguntar isso aqui agora. Porque os encontros e as relações, como nós aqui, por isso que eu quis vir aqui, né? Porque você foi no congresso, eu acho que a gente precisa disseminar essa abordagem do comportamento alimentar, que é a nutrição comportamental, né? Eu fiz porque as relações me levaram a encontrar uma das pessoas mais inteligentes e que estudam isso, que é a doutora Marli Alvarenga, PhD, minha sócia no nutrição comportamental. Ela é. E a principal disseminadora disso, estudiosa, né? Reconhecida pelo mundo todo na ciência. É verdade. E aí eu fui estagiária dela. Ah, eu não sabia. E aí eu fui calculando, fui olhando para aquilo. Aí eu entrei para o mestrado na USP, ia trabalhar com os ratinhos. Aí aquilo ali me incomodou. Falei, Marli, ela vem que a gente vai dar um jeito de fazer mestrado com comportamento. Então eu tinha toda essa missão. E sabe o que eu estudei? O comportamento, que a gente chama, né, o transtornado na época ali, não é o transtorno, né? Não é o transtorno em si, mas é o comportamento transtornado em estudantes de nutrição, que muitas vezes mobilizavam as pessoas para estudar a nutrição por conta de um... Então você vê que às vezes a saúde, aquele estilo de vida muito exacerbado, pode ter algum fundinho ali de excesso. Sequela bastante. E com rede social, então, né? Exato, ela é tóxica muitas vezes, né? O que pode ser um estilo de vida saudável pode trazer ansiedade, medo para as pessoas, porque fica muito daquele lado que a gente trabalha, né? A dicotomia, o que é isso? Tudo é muito certo ou é muito errado? E a gente vive o meio, né? O meio é o caminho da felicidade. Isso. Equilibrar isso aí, que é super difícil. Da saúde também, né? E a relação com as mães e filhas, né? Pode muitas vezes levar muito a isso. Essa cobrança, quando a criança começa, de repente, a ganhar um pouco de peso. Aí começa a fazer uma dieta. E isso tudo a gente quer trazer dentro desse livro, que é mais para leigos, né? Essa quebra desse julgamento, essa quebra dessa relação tóxica que é botar as crianças na dieta. É falar para as crianças que elas têm que comer menos. Porque isso não é bacana, não é construtivo. Porque se isso fosse um emagrecedor, digamos assim, ou uma fonte de resultado, a gente não estaria aí com 60% da população brasileira com excesso de peso ou obeso. Se dieta funcionasse nesse sentido. Hoje eu sou um dos que mais advogo contra isso, né? Eu acho que tem até um dado, você deve saber bem melhor do que eu isso, que eu acho que é 95% das pessoas que fazem uma dieta em um ano ou menos, elas voltam a recuperar todo o peso e muitas vezes até com juros, né? Voltam a recuperar e ficam mais pesadas do que antes de uma dieta. Porque você bem sabe que estudou fisiologia também, né? A gente sabe que a gente, quando perde peso, perde o quê? Um pouco de massa muscular. E quando a gente volta a ganhar peso, a gente ganha somente gordura. Né? E quanto mais rápido você vai perde, trocando. As dietas hoje em dia são... O mundo é muito imediatista, né? Eu acho que essa necessidade urgente de falar sobre saúde mental e sobre essa coisa da vida acelerada, eu acho que a nutrição comportamental também veio muito para dar resposta. Dá uma acalmada, né?
Você falou, a gente é acolher. A gente é acelerado, então mindful eating, todo mundo fala assim, mas você é muito acelerado. Eu sou acelerado, não sou ansiosa. Mas é pra gente. Esse aprendizado, acabei de voltar da Ásia, né? Esse aprendizado do Oriente, de olhar com mais atenção, mais respeito às pessoas, às situações, o mindfulness transportado para a comida. Por quê? Porque a gente come fazendo um monte de coisa, né? Come fazendo unha, come... Telefone, principalmente as crianças com as telas. Então, o nosso principal convite agora para vocês todos que estão nos ouvindo é, quando comer, somente coma, aprecie, né? E isso vai te dar uma relação, uma conexão maior com a comida. Quando você falou aí, Kadir, que tem sucesso, né, 90% mais, tem uma taxa mesmo, é isso aí. Tem mais, alguns estudos novos trouxeram que quando você começa a fazer uma dieta, você começa a liberar um monte de cortisol. Então, o fato de você saber que você está em restrição te leva a um estresse. E aí, por isso, você quer sair fora dele. Não, e o doido é que é uma restrição voluntária. É diferente de você estar num perrengue, é diferente, vamos lá, voltar, né, os ancestrais, de que faltava comida realmente e a gente ia ter que buscar. Eu acho que o que é mais louco para nossa mente, porque nós somos inteligentes, é falar assim, bicho, tem um monte de comida aqui, o mundo é obesogênico, ele está o tempo todo oferecendo muita coisa, né? Muita fartura e muita comida ultraprocessada e tal. E onde você vai ter um negocinho, um belisquete e tal. E aí você fica o tempo inteiro exercendo esse policial, né? Não posso comer. Isso não pode, isso engorda, isso tem muito açúcar, isso tem muito carboidrato refinado, isso tem muito aditivo, isso aqui é muito rico em frutose. Aí você fica nessa coisa muito técnica, é muito reducionista, né? E aí a cabeça vai ficando tipo, tá, mas eu quero, não posso, não devo, não, né? É uma batalha, né? Para muitas pessoas. Porque, em geral, vem muito o comer passou a ser não algo meu. Eu como em cima dos meus fatores fisiológicos e da minha vontade ou da minha fome e saciedade, né? Em cima dos meus fatores internos. Eu como por conta de uma prescrição ou de uma dieta, de fatores externos. A gente perdeu aquilo que a gente quer ensinar para as nossas crianças, que é a autonomia. A gente aprende a fazer o lanche, parar de comer tudo que está no prato, que você colocou, ou parar de comer porque, né, já deu a fome. Então, a gente tira esses sinais internos, essa sabedoria, essa conexão de você com você mesmo, né, e com a comida. A intuição, né? O comer intuitivo. Isso, o comer intuitivo. Eu acho fantástico quando eu vi uma palestra da Manuela. Foi da Manuela, acho que foi. Manuela é Marles, tem até um Instagram, @comer Comer Intuitivo. Mas eu lembro que foi ela que apresentou a palestra e eu achei assim fantástico quando ela começa falando, né, de que a gente nasce com essa conexão fortíssima e toda essa intuição de conversar com o nosso corpo e dizer assim, e saber, né, interpretar os sinais de fome, saciedade, quando é que você quer, ou quando é que você está com fome, quando é que você não está, o que é sede, o que é... E aí a gente vai se distanciando, aí desconecta, acho que na vida adulta mais ainda, e aí a gente passa a não confiar mais no nosso corpo, passa a não confiar mais nos nossos sinais, não enxerga aquelas luzes que tem no nosso painel, né? Que é como um carro, nosso corpo dá vários sinais, a gente ignora, e a gente passa isso, a ficar cada vez mais inseguro e o que estão dizendo que é bom agora? Eu vou seguir, eu vou acreditar só no que estão me dizendo, só vou acreditar no Daniel, na Cíntia, não vou acreditar mais em mim, né? E aí vem uma coisa também que vocês falam muito, né? Que eu já vinha também em outros autores, que é ninguém conhece o nosso corpo mais do que nós mesmos, né? Tá sentindo, né? Você tá sentindo. Você falou esse painel, eu adorei esse painel interno. Mas é isso, você tá sentindo e a gente deixa de sentir porque a gente fica tão ligado e tão conectado com telas que criam um piloto automático. E aí as regras externas e não obedecem sinais internos. Tem alguns exercícios nesse livro que a gente fez de propósito, porque o Nutrição Comportamental, ele é uma abordagem que nós criamos há 10 anos. O Congresso já está para a 10ª edição. Né? Então é isso. 10 anos. Eu fui no primeiro ou no segundo? Foi no segundo, porque já era no Senac, eu lembro disso. Isso. Espaço grande, bonito. Então, todos os nutricionistas convidados anualmente a participar conosco. É um mês? Geralmente é no primeiro semestre, é finalzinho de maio, por ali. Né? Então, a gente já tem uma data certa, eu vou deixar aqui para você depois divulgar uma vez por ano. As datas do ano de 2020
25. Mas, enfim, tem alguns exercícios nesse livro que a gente traz justamente para isso, para ferramentalizar, né? Dar instrumentos para a população, para não ficar só no... então você só faz conceito, né? como é que eu faço? Como é que bota na prática, né? Isso. Então você pode, por exemplo, um dos exercícios do livro, de se reconectar com essa fome. Eu lembro uma vez que eu fui no Rio de Janeiro dar uma palestra, e a menina veio depois, no final, comigo, chorando, me abraçar. Ela falou assim, eu ficava pegando no meu estômago e você falando comigo, e eu não sei, acho que eu perdi totalmente essa percepção, não sei o que é fome mais. Eu faço dieta desde que uma menina magra, né? Desde que eu me entendo por gente com a minha mãe, porque você falou da intuição, onde a gente perde isso? A gente perde muitas vezes, às vezes até na mesa, nos colegas, ali na infância, na adolescência, quando o corpo começa a mudar da menina e ela não se vê mais aquilo, não faz uma transição adequada, uma orientação, ela se sente... né? E tudo bem ser um pouco maior em alguns momentos, gente, né? Sim. Tem saúde em todos os tamanhos de corpos, né? O health at every size. Claro que a gente vive num país estético, num país de corpo, mas a gente precisa aprender a respeitar mais isso e começar a comer, né, melhor e não só fazer dieta. O livro traz, por exemplo, um odômetro. Você falou de painel, um odômetro. Sabe o odômetro né, de velocidade Sim, mesmo? carro. Né, do carro? Então você, por exemplo, um exercício, tem de 0 a 10. Qual é a sua fome antes de comer? De repente, não precisa ser uma fome 10, como diz lá, eu sou de Manaus, né? Eu moro em São Paulo há 30 anos, eu sou de Manaus. Tá tinindo a fome, né? Não precisa ser uma fome 10 para você comer. Às vezes, ela é 7, ela é 6. E você entender um pouco o seu planejamento do dia. Por exemplo, você vai ter uma reunião mais cedo, não vai dar para comer muito mais tarde, você tem que se programar. Né? Então, você come com uma fome 5, na metade. Você vai comer menos, talvez, mas você abastece porque é uma questão de combustível mesmo. Porque se você ficar sem comer e esperar aquele momento, quando você vai ter dor de cabeça, e depois da reunião... Depois da reunião, a tua fome tá 10, e aí você vai perder o poder de escolha, de apreciação. Então, que é o que a gente fala. Fora que, aqui na Bahia a gente fala, quando junta a fome com a vontade de comer, lascou. Você não tem muito controle no sentido de falar assim, não, eu devo comer um pouco mais de salada. Você vai, né? Você vai naquela coisa da premiação, da recompensa, parece que entra o instinto do tipo, o que é mais calórico, né? E aí você vai e acaba comendo mais do que, minha avó dizia, o seu olho é maior do que sua... Acho que a sua boca. O olho é maior que a barriga, né? O olho é maior que a barriga, Então, mas é isso. Isso é uma coisa que eu também falava muito para os meus alunos e meus pacientes. E aí, tá comendo, depois, né, vai comer uma segunda vez. Pergunta. Eu sempre falo pro meu filho, quando ele vai pegar o segundo sorvete, né, o segundo... Eu falo assim, mas você quer mesmo? Ao invés de censurar e dizer, não vai comer, menino, já foi um. Você quer comer mesmo? Você já comeu um. Que tal a gente esperar mais tarde? Ou você tá com vontade? Como é que tá? De 0 a 10, me fala aí. Ele, mãe, é 10, eu quero mesmo. E aí ele vai comer, né, porque eu acho que... Mas fazer as crianças pararem, refletir. E nós mesmos, tá na fome. Então, saciedade, de 0 a 10. Não, já tá 8. Eu não preciso jogar 10 também para parar de comer, né? Eu posso estar ali. Aí, às vezes, depende daquela relação. Eu tenho uma poesia muito linda que fala de biscoitos, né? Então, eu vou comer aqueles biscoitos um pouco mais. Já estava suficiente, mas porque eles estão incrivelmente crocantes e deliciosos. Então, também, quando a gente tá com uma vontade zona e... Biscoito é um negócio de vó, assim, e é conectado. Comida afetiva, afeto, né? Eu lembro que minha avó fazia um biscoito saia quente aqui na Bahia, no Nordeste, é sequilho. Da minha avó era de Araruta. Biscoito de goma, legal. Biscoito, eu nunca provei. Biscoito de goma, né? Que, enfim, deve ser o amido também, né? Que é muito parecido com a tapioca, né? Araruta é uma tuberculozinha, enfim, nativo brasileiro. Eu acho que quando eu tomar esse caldo aqui, eu vou ficar... Eu adoro caldo. Você falou de feijão, daquela que você estava falando, me deu água na boca aqui. E quentinho é muito top. Manaus é quente, mas é uma coisa louca. É cultural, e é isso, né? Comida é bio, psico, sociocultural. Comer é tudo isso, né? Então, quando a gente fala bio... Preciso de hidratação, né? Um caldo. Preciso de sal, de repente, né? Uhum. Mas ela é psico, né? Ela é emotiva, remete à lembrança. Manaus é quente pra dedéu, mas a gente toma sopa e caldo, demais. Eu queria saber, então, em relação a isso. Porque, assim, tem uma outra coisa que eu vejo, que é uma coisa que vocês defendem muito, que eu concordo plenamente, que é a gente fugir dessas padronizações, vamos dizer assim, medicalização. Não, McDonaldização da comida, que é essa coisa de o que você come em Manaus vai ser a mesma dieta que Daniel come aqui na Bahia, que come em São Paulo. Porra, bicho, eu acho que assim, se tem duas culinárias que são
riquíssimas e diferentes é a lá do norte e a daqui da Bahia, né? Aqui você vai no dendê, você vai no caruru, no vatapá, no Camarão seco. né? E lá você vai até no camarão com açaí, mas você bota o açaí, que é uma coisa De lá. exclusivamente de lá, né? Tem hoje no Brasil inteiro o açaí que não é o açaí que a gente conhece. Aí lá tem bacaba, tem várias outras... Pupunha, tucumã. várias outros alimentos, outras raízes e frutas, né? E sementes. É um negócio muito rico. Aí você quer padronizar tudo. É difícil isso, né? Porque tem a cultura, tem a identidade, né? E você vai lá meio-dia, todo mundo comendo açaí, com peixe ou camarão e a tapioca. Aí você pega um cara desse e fala assim, não, tem que ser um arroz, um macarrão instantâneo. A gente puxa muito isso no livro, no Mindful Eating, na nutrição comportamental, né? Que nasceu ali um pouquinho antes do Guia Alimentar até, junto, né, praticamente. E é muito, muito coeso isso, né? De a gente resgatar as nossas raízes. A cultura é uma das coisas mais difíceis que a população tem de perder. Mas as redes sociais, essa globalização, a industrialização das multinacionais, né? que têm, né, os sabores muito similares, as marcas que acabam, né, trazendo muito nos jogos, nos games, e aí as crianças acabam, né, gostando, querendo aqueles sabores. Então, acho que cabe a nós, educadores, às escolas, ao governo, a você como influenciador de conteúdo, né, e agora, né, também nessa produção de resgatar, mas acho que a gente vem nesse movimento. É necessário. Eu falo que tendência é assim, vai para um lado, aí depois volta. É uma sobrevivência humana. A gente industrializou muito, agora a gente quer naturalizar. Descascar mais, desembalar menos, né? Já tá nessa. E vai continuar desembalando, tudo bem. Mas até o que tem dentro da embalagem está mais natural. Porque a gente vai precisando disso, porque a gente se distanciou muito do campo. Então, é uma natureza humana. O outro é a tecnologia. A gente se conectou tanto em tudo que é lugar, no relógio, no celular, e fone de ouvido. Aí agora mindfulness. Você vê que as tendências, elas resgatam a gente, de uma certa forma, é um movimento de sobrevivência do ser humano. Então, eu confio muito na gente, viu? Eu confio no ser também, humano. E traz a gente para o aterramento, né? Da gente voltar às nossas raízes. E aí que você falou, acho que a maior manifestação que existe de uma cultura é a comida. Você ir na Itália, né? E não comer um risoto, não comer a pizza que é a original e tal. Você não comer uma massa porque é rica em carboidrato, porque é glúten, não sei o quê. Né? Para quem não precisa fazer essa restrição. Então, assim, é meio doido, né? Você vem aqui na Bahia não provar um acarajé ou um abará, para quem não pode comer o frito, ou para quem, né, tem um intestino mais sensível, você não provou o swing da Bahia. E em Manaus não comer uma caldeirada de peixe, mesmo aquele calor, mas tem ar-condicionado. Sim. É isso, acho que a cultura o tucupi, alimentar, né? O tucupi, tacacá. Não gosto muito, confesso, mas já tomei várias vezes e levo todo mundo para comer. A gente está até pensando em fazer um caldo, estamos desenvolvendo com o tucupi. Com o tucupi e também com o pirarucu. A gente conheceu Ai, por favor, favor. Uma turma lá que faz a produção sustentável do pirarucu, e ele tem muita carcaça, né? Muita cabeça, muito osso. Ele é um peixe grande, então eles não têm muita utilidade. E que fica com colágeno. Se você pega o caldo do pirarucu, de peixe, né? Você tem toda aquela cartilagem. Aquela nata zona. Então a gente tá tentando trazer isso para poder não fazer com um peixe qualquer, fazer com... Regional. E aí tem o canal, o caldo da Amazônia. Então, do norte, entendeu? Eu estou disseminando bastante isso. A gente, nos eventos agora de nutrição, a gente está trazendo um grupo que chama Cuia, que traz vários ingredientes, vários produtores do Amazonas para pessoas como você, que tem os produtos finais, começarem a introduzir ingredientes amazônicos. Então, acho que isso vai... A Amazônia, eu falo que a nossa próxima... O que a naturalidade foi, os biomas amazônicos, eles vão ser... Eu acho que o açaí é um exemplo, né, do Amazonas para o mundo, com algumas marcas. Sim, ouro, o pessoal chama do ouro negro, né? E eu vejo também assim, muito como trazendo essa parte, que é uma coisa também que eu me debruço até a trabalhar e a pesquisar, a sustentabilidade, o futuro do nosso Brasil, sobretudo da região ali da floresta amazônica, é a bioeconomia. Sim. Então a gente vai precisar reconhecer a riqueza de manter a mata em pé, né? A floresta em pé, e trazer esses recursos de forma sustentável, e a alimentação, a gente... a quantidade de planta que a gente... Eu estava vendo uma pesquisa uma vez que eu achei muito absurdo. Fala que na floresta amazônica, das espécies de plantas,
o ser humano só estudou, eu acho que 1 ou foi 2%. Nossa. Então, olha o potencial medicinal, né? Só é estudado, pode ser até que tenha conhecido, mas é estudado, pesquisado, artigo, 1 a 2% da variedade, da biodiversidade. Então, a gente tem muita coisa para poder ainda desbravar. Tava com dor de cabeça, não tinha remedinho, não. Minha avó colocava sebo de Holanda na testa, um cheirinho de, né? Então, industrializar isso também vai ter que mudar as essências, esses aromas. Mas acho que isso, porque funcionava. Andiroba. Andiroba, além de ser sagrado, é muito nutritivo. Eu tenho aqui um óleo de breu branco que vem de lá. É isso, Ale. Né? Que é um óleo extremamente... E deve ser o sebo de Holanda que a minha avó... Deve ser o sebo de Holanda que a minha avó usava. Eu vou pesquisar depois. Eu não conheço como esse nome, não. Pode ser que seja. A mescla, né? A mescla, breu branco, são nomes parecidos. Mas tem também o seguinte, que eu acho bacana. Eu vejo também, Cíntia, uma coisa de forma muito positiva, que é a aproximação da nutrição com a gastronomia, né? Que é essa coisa de voltar a reconhecer e dar importância ao prazer de comer. Eu vejo que vocês trazem isso também, esse casamento, né? A gente começou a falar de prazer em comer, né? Não tinha nem nos guias alimentares anteriores. O nutricionista não falava de prazer, porque prazer estava sempre, e ainda está em algumas conversas, sempre associado... Segundo plano, né? Primeiro a saúde. E o prazer associado à culpa. Se tá gostoso, tá muito bom, é culposo. Então, as pessoas, inclusive, vou deixar aí um recado para os seus seguidores, observarem nos finais de semana, ou quando estiverem em grupos, se as pessoas pedem desculpa às vezes. Elas se justificam porque elas estão comendo ou uma batata frita, ou um fast food qualquer. Ou um bolinho, né, no bar, no boteco. A gente podia parar com isso, né? O que a gente chama de fat talk, né? As conversas que as pessoas estão tendo, sempre se chamando de gordas. Eu nunca tô bem. Eu preciso emagrecer 3 quilinhos. Eu comi muito no final de semana. Então, isso é tóxico, porque vai deixando uma carga, né? Nem sempre mobiliza. Às vezes, você vê que você comeu muito realmente no final de semana e você vai lá começar a gastar mais. Vai buscar o balde. Vai se exercitar, mas sempre com respeito ao corpo. Isso é muito importante. A gente fazer isso por prazer de se cuidar. Não se punir, né? Aquele chicotinho. Que é isso que a gente fala aqui, né? Dentro do Mindful Eating, esse comer com atenção plena não é meditar, mas... Meditar pode ser uma prática, né? De repente eu tô ali com chocolate. Poxa, por que eu como tão rápido esse chocolate? Deixa eu começar... Tô falando vários exercícios aqui pra vocês, hein? Deixa eu olhar para esse chocolate, sentir o cheiro, colocar no céu da boca, deixar ele derreter. Saborear. Ter uma experiência um pouco mais conectada. De repente você fala assim, nossa, eu comi devagar, eu comi conectada e até comi menos. Começar a observar isso. Mas não é só essa prática tão especial. É a gente, de repente, só deixar o celular longe. Começar a olhar para essa comida com mais apreciação. Até o preparo, de a gente comprar o caldo, fazer o risoto, tomar isso ter um pouco da elaboração. Às vezes, você fala assim, não sei cozinhar. Você faz um ovo, coloca uma abobrinha, coloca uma cenourinha, coloca um camarão, coloca né? Enfim... Um temperinho ali, que você hoje em dia você encontra tempero desidratado, liofilizado, que é sem estar com glutamato monossódico, então, sem ter, né? Se você faz esse ovo, você cozinha. Então faz isso com apreciação, faz isso pra alguém, coloca num ritual, bota um jogo americano lá, ou então você tá com seu filho, come num lugar diferente, às vezes eu faço piquenique, por exemplo. Pelo menos um momento do dia, né? Não precisa ser café da manhã, almoço e jantar, mas eu geralmente falo assim, que talvez a refeição que hoje em dia é mais possível da gente fazer junto é na hora do jantar, que é geralmente quando tá todo mundo em casa, né? Embora as pessoas que trabalham à noite, mas lá em casa o jantar, a gente tem o hábito de tomar sopa. Assim, é um ritual. Então, fica sempre aquela... Eu queria trazer um pouco disso, porque você também é mãe, que para mim é o maior de todos os desafios, é aplicar tudo que eu aprendi aqui e na nutrição comportamental com as crianças e adolescentes. Porque é um tal de... papai, só hoje, deixa eu jantar assistindo filme. Porque o que acontece? A rotina, tanto dos adultos quanto das crianças, na maioria dos lugares, né? Lá em casa é assim, às 6 horas da manhã acorda, aí aquele café da manhã vai para a escola. As crianças hoje em dia, a maioria ou são integrais ou almoçam na escola. Então, às vezes eu vou almoçar na escola com elas para poder participar e tal. Aí a mãe também, aí a gente só se reencontra no final da tarde, porque depois da escola, depois do almoço tem ou é balé, ou é inglês, ou é futebol, ou é alguma coisa, alguma atividade, né? E aí, quando chega no final da tarde, tá todo mundo em casa
E aí a gente se prepara para jantar ali 7 horas, entre 7 e 8 horas. E aí quando tá todo mundo junto, se a gente não faz esse esforço, né, e é uma coisa que é desafiadora para mim, acho que para todos nós, mas que vale muito a pena, se a gente não faz o esforço da gente se reunir ali para poder, não é só o comer, mas é o momento que, de repente, eu troco uma ideia com o meu filho, que é adolescente, né? Que o adolescente fica mais introspectivo, né? Às vezes tá com um problema, ele não divide. A criança pequena, minha menina de 6 anos, meu pai, fulano me deu um tapa hoje, não sei o que, aconteceu isso, Maria vomitou, fala tudo, né? O adolescente já segura. Então, é um momento importante da gente se relacionar e conviver, né? Eu acho que a gente está muito nessa correria, cada um faz uma coisa. Se deixar o filho adolescente pega, bota no micro-ondas a comida, come qualquer coisa, vai pro quarto, a criança vai pra TV, pra tela, e a gente fica também ali nessa loucura, né? Então, eu acho que na verdade, um resgate, né? O que você falou é científico, tá? Existem teorias de psicólogos que mostram que é o poder das famílias em refeições, que tem estudos já provados. A gente até fez um piloto aqui em São Paulo, numa comunidade, com nutrição comportamental em uma empresa, mostrando que quando as crianças comem em família, elas têm melhor comunicação, melhor habilidade cognitiva, elas vão melhor no desempenho escolar, na performance, usam menos drogas e se comunicam mais. Então, é científico. Então, faça um chamado mesmo para isso quando você tiver, porque tem acordos que são invioláveis, eu falo, na minha casa, né? Então, com meu filho, como ele também tem integral, eu falo, é um acordo inviolável. Porque às vezes você tem um jantar fora, uma viagem. Então, isso aí já te tira dessa rotina, né? Sim. Então, o jantar é junto. E sabe uma coisa bacana que pode ser um exercício para quem está nos ouvindo, praticar e ajudar, e que para mim foi decisivo, trazer ele para a cozinha. Despertar nele a vontade de preparo. Então, eu também tenho feito isso. Isso é mágico, é muito divertido. E é que ajuda, né? Ajuda. Ou ele põe a mesa, ou ele corta alguma coisinha ali para um pré-preparo. Mas trazer para jogo faz muita diferença. Não é legal você falar isso. Eu vi um estudo em Harvard que mostra que quando você coloca os seus filhos para fazer algumas atividades em casa, seja isso, ajudar a cozinhar, seja fazer a cama, né? Arrumar a cama, seja... Não é botar o menino para trabalhar, mas fazer um mínimo e agregar, integrar, faz toda a diferença no sucesso dele, né? Não só na carreira profissional, mas como pessoa mesmo, né? Aprender a cuidar de si, né? Essa autonomia a gente ensina em casa. Eu falo que no Mindfulness, a gente tem nos retiros, né? Que você não deixa lastros, né? Os rastros. Então, você cuida de tudo pro outro ocupar aquele ambiente. Então, eu falo para ele, você tem alguém em casa que te ajuda. Nas questões que demoram mais. Mas as pequenas coisas, você não pode deixar bagunçado e deixar os rastros. E aí são essas regrinhas invioláveis, quando a gente vai na casa dos outros. Porque isso é desenvolver autonomia. Um bom chamado pode ser o lanche. Um lanche começar. Porque botar pra... Alguém tem medo, então chama para fazer um piquenique. Você vai ter... Vamos dividir as tarefas. E o Guia Alimentar para a população brasileira fala disso. Porque é a responsabilidade da mulher em preparar tudo isso, né? Você sabe que na Ásia, eu conversando com a população de lá, aquelas comidinhas asiáticas, né? Que vem um monte de tigelinha, na Coreia, por exemplo. Você sabe o que a população feminina está fazendo como protesto? Passando Natal fora de casa para que as mães não cozinhem mais. Porque os homens não se dignam a ir cozinhar. Então, como é o nosso peru de Natal, sim. Lá são várias comidinhas que a mulher passa o dia inteiro cozinhando com as filhas. E aí os jovens agora estão saindo de casa, não estão mais passando Natal como tradição, para mudar a cultura, essa cultura inquebrável da mulher na cozinha. E o guia fala, divide função, dá função para os homens, dá função para as crianças. É importantíssimo. E Mind foi isso, também essa conexão. Aqui o livro para a turma, tem um foco. Ó, pessoal, bem legal. Tá lindo o livro, viu, Cíntia? O livro no final tem dicas práticas, dá uma olhada aí, a gente faz um chamado de exercício. Estou vendo aqui, né? bem didático, né? Ó, que legal. E eu acho legal porque você vai consumindo e vai participando, né? Vai vivenciando aquilo e vai dando um toque personalizado de colocar o que você faz aqui. Eu vejo que você fala aqui uma coisa sobre que eu acho interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que é do Como Intuitivo, mas essa importância da gente honrar a fome, né? Eu vejo assim muitas... até já fui de falar isso. A gente vê muitas recomendações do tipo assim, tal coisa para poder tirar a fome... ou engana a fome. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que a gente tem e qual é o problema que isso gera, né? Nesse comer transtornado.
É negar os sinais vitais, negar aquele painel que você mesmo disse. Quando o paciente chegava para mim, ou né, as pessoas falam, nossa, eu tenho um problema sério, né? A Marli sempre traz isso. Qual é o problema? Eu gosto de comer, eu tenho fome, tenho vontade. Eu falo, nossa, isso não é um problema, isso é uma solução. Vamos só organizar isso, que essa fome seja essa fome real, né? No livro, a gente traz um trabalho que é de uma outra médica, né? Que é a Jan Baez, com quem eu fiz um retiro aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E ela foi a que trouxe o mindfulness para o mindful eating, né? Essa atenção plena para o comer. E ela fala que a gente tem que honrar essa fome, e essa fome ela é plural, né? São vários tipos de fome. Aqui no livro a gente traz 9 tipos de fome, que é a fome do estômago mesmo, aquela fome orgânica, que tá doendo. Né? Mas às vezes tem uma fome do barulhinho, auditiva. Alguém fazendo aquele tilintarzinho assim de um crack, ou de uma cebola refogada, que é aquele, né? Aí tem o cheiro, a fome olfativa do nariz, e aquele cheirinho de refogado já vai aumentando o apetite, né? Então, esses estímulos todos... inclui todos os sentidos, vocês falam isso, né? A fome do coração. Comer com todos os sentidos. A fome do coração, por exemplo, né? Quando você falou de caldo e sopa, na hora vem minha família, porque a gente também em Manaus comia muita sopa. Do coração, por exemplo, quando eu sinto o cheiro de canela, lembro de minha mãe. Minha mãe adorava tudo com canela, era o mingau de tapioca ou de milho com canela, tinha o bolo de maçã com canela, banana com canela, né? Tudo tinha a banana da terra de manhã cedo, que a gente é uma coisa muito, muito daqui, acho que de lá também. A banana da terra assada ou cozida, ou às vezes frita. Na semana minha mãe fazia frita, com açúcar e canela, né? Então, muito legal você falar isso. A banana pacovão, eu comia uma inteirinha assada com canela. Mas é isso, então resgatar essas fomes e entender que o ser humano tem essa múltipla sensibilidade, esses sentimentos com a comida. A comida, a gente... É uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer, né? Quando a gente vai lá e vai amamentar. Quando suga o peito da mãe, ou pede, ou chora. Qual é a primeira comunicação com o externo? Essa, né? É o ambiente, claro, quando ele nasce ali. Mas depois, a criança está chorando, a maior parte das vezes é fome mesmo. Então, e aí o sabor, né? O sabor do colostro, depois do leite, que para ele já é docinho. Então, vem essa coisa do sabor, vai despertando esses sentimentos. E que é influenciado pelo que a mãe come também, né? Já tem estudo que mostra que o líquido amniótico tem sabor que é influenciado pela dieta da mãe, né? E que aquilo ali já vai moldando, eu acho isso muito tudo interligado, fantástico. Né? Tá tudo interligado. Por isso que esse momento especial da maternidade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? As políticas públicas têm que cuidar dessa mulher. Nós, como nutricionistas, temos que chamar para realmente acompanhar. Acolher, né, também. Todo esse momento, porque é um momento muito crítico. É bom, você sabe que eu acho que a maternidade é um momento muito interessante para a nutrição, porque é quando as mulheres também viram a chavinha. Né? Nasce uma mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Exato. Nasce uma mãe, né? A gente acha que não tem um manual, né? Nasce um pai também. Eu lembro que quando meu filho nasceu, minha mulher olhava pra mim e falava assim, eu me sentia tão impotente, você falava assim, Zoa, eu sirvo pra quê aqui? Aí eu ficava, se precisar fazer alguma coisa, comprar uma coisa na farmácia, eu tô aqui, uma pomada de assadura. E eu ficava tentando participar daquilo e tal, e enfim, depois consegui, mas foi difícil no início. Eu ficava sem saber, ficava com medo de pegar, de cair, de o pescoço mole, sabe? Eu falo que quando você tem um casal, né, o homem tem que ajudar a mulher, né? Porque tá todo mundo tão vidrado na criança, tem que ajudar as mães têm que ser cuidadas. Às vezes esquece, né? Porque na barriga, o barrigão, tudo é a mãe, tira foto, quando sai da barriga, todo mundo volta para a criança e às vezes esquece essa da mulher. Mãe. Esqueci de levar água pra mamãe, de levar comida, e a mãe tá lá só o bagaço, né? Tem que cuidar da mãe, porque ela também, né? Ela é uma mãe bem, uma criança bem, né? Porque você acaba transferindo a emoção. É uma coisa só nesse início, só, né? Mas então, essa conexão, ela é muito, muito bonita, né? Nesse começo de vida, quando a gente começa a despertar esses sabores. Então, por isso também essa alimentação dessa criança é muito especial, de a gente dá para ela experimentar alimentos novos, quando já, né? Na época que pediatra, nutricionista, tenta fazer com que a criança experimente. Tem alguns estudos que mostram que a gente tem que dar mais de 10 vezes, 15 vezes. De formas diferentes. De formas diferentes, isso. Porque ela vai começar... E não é só ali na criança pequenininha, não. Meu filho tem 11 anos, vai fazer 12. Hoje ele fala assim, mas você sabe que eu acho que eu gosto de iogurte? Não gostava tanto antes. Então, gostava lá atrás, parou e volta a gostar. Então, tem que oferecer a experiência do novo. Engraçado você falar isso, gente. Eu tive, trazendo aqui um exemplo lá em casa, eu passei muito tempo ali
pressionando o Marcelo literalmente a comer salada, né? Então, todo dia eu sabia já naquela época, já tinha consciência de que o discurso convence, o exemplo arrasta. Então eu falava assim, não, eu vou comer todo dia salada, como já vinha comendo, e ele vai comer. E aí todo dia aquele pratão de salada, eu e ele, muitas vezes era eu e ele só almoçando. Aí ele olhava, aí eu falava, vem, pai, deixa eu botar aqui no seu prato um pouquinho de salada. Aí ele, não. Aí eu tentava tapear, assim, não, vou botar aqui pra dar uma beleza, né? Vamos dizer assim, pra dar um colorido, como se fosse uma parte estética, né? E aí ele pegava a faca assim, ó, separava tudo, assim, fazia uma trincheira e aí não triscava. E aí eu ficava fudido por dentro. Ela, pô, bicho, como é que eu, nutricionista, não tô conseguindo fazer meu filho comer e tal. E muito nessa intenção, né? Aí, um belo dia, ele chegou, eu não lembro se foi a gente foi num restaurante, e aí alguém na mesa pediu um yakisoba, cheio de legumes. Lembro que tinha repolho roxo, brócolis, couve-flor, tinha pimentão colorido. Tudo que... Pimentão, então, eu nem pensava em oferecer a ele. Aí, resultado, ele pegou, provou, gostou, e aí ele começou a comer, mas comer assim, de garfo, uns pedaços de brócolis desse tamanho. Aí eu fiquei assim, filho da puta, que zorra é essa? Aí eu fiquei assim feliz, mas fiquei tentando me disfarçar, né? Aí eu peguei e falei assim, é isso. Teve uma forma, óbvio, tem muito sal, tem isso, aquilo, mas naquele contexto foi muito mais saudável ele comer. Aí eu falei, pô, pai, você gostou do yakisoba? Aí eu falei, vou aprender a fazer yakisoba, né? Uma forma um pouco mais tradicional e mais saudável, mas vou fazer o importante é que ele coma esses legumes. Depois eu vou pensar em como oferecer de forma diferente. E aí ele conseguiu. Então hoje ele come na brasa, no churrasco. E foi isso, eu não desisti, entendeu? E parei com aquela coisa neurótica de ficar, vai comer não, só um pouquinho, vira o prato aqui. Ou querendo forçar, sabe? Porque é essa forma, lembra quando você falou do intuitivo, do comer intuitivo? As crianças pedem por quê? A gente estava falando da mãe, nasce com a intuição, aquele afeto, a amamentação. Aí chega o aviãozinho. Ou então, a telinha. Agora é a telinha, né? Bota um desenho bem que a criança fica assim, ó, hipnotizada. E não relaciona. Não, às vezes empurra, né? Chega a ser uma coisa assim, agressiva. E a história, você só vai comer uma sobremesa se você comer tudinho. Então você vai criando concessões e condições externas e regras que não é a vontade dela comer aquele prato, a vontade que ela tem, a fome, a saciedade, para de repente querer uma sobremesa ou não. Tem que ofertar livremente, né, em porções adequadas, deixar o contexto ajudar nisso, mas não tem que ficar premiando criança por comer, porque isso vai tirando essa conexão, vai tirando o comer intuitivo que a gente nasce com ele. E ele se perde nessas formas de não tão educativas que a gente acha que é, e nas dietas que as crianças acabam sendo submetidas porque, de repente, os pais acham que não está no peso adequado. Eu lembro que quando eu era moleque, tinha que eu achei isso, inclusive, muito importante, mas exageraram um pouquinho lá, que era o não desperdiçar. Bora, tem que raspar o prato. Bora comer tudo. E aí meu pai jogava duro. Você tem ideia de quantas pessoas comem lixo e tal? E ele tá certo, ele tá todo certo. Mas a forma como fazia me deixava assim um pouco... me deixava culpado. E eu comia assim, ia socando a comida pra dentro, entendeu? Então eu comia, às vezes eu escondia, raspava, dava descarga. Uma vez eu nunca me esqueço, minha irmã pegou, deixou a comida no prato. E aí ele pegou que tá errado, óbvio, mas ela deu descarga. Deu a descarga, desceu tudo, só ficou uma folhinha boiando assim. Aí ele chegou, Lívia! A caçula, você jogou a comida, né? Aí ela foi mentir, não assumiu, ele, tem uma folha lá. Prova do crime. Aí pronto. Mas assim, tem gente, eu tive pacientes que falaram isso, Daniel. Mas você sabe, Daniel... Como se fosse eu vejo alguém que sobrou comida, aí come a comida do filho, come como se fosse um lata de lixo, né? Vamos dizer assim. Cata todos os restinhos ali, Isso. né? Mas porque tem uma relação complicada com a comida. Mas sabe o que você estava falando do seu pai? Eu acho que é uma questão de comunicação. Ele estava certo, a gente não tem que desperdiçar alimento, né? A gente vive num país que a gente precisa ser mais sustentável. A gente é muito privilegiado. Mas é a forma, né? É a forma que se fala. Então, ao invés de comer, antes, vamos lá na fonte. Você está colocando muito no prato. Você acha que você vai comer tudo isso mesmo? Depois você repete. Você não quer... É isso, né? E aí começa a criar essa cultura de a gente só colocar aquilo que a gente é responsável por comer, né? E aí é um despertar da conexão.
Então, a gente ensina as crianças a perguntar, né? Como é que tá a sua fome? Pega no estômago. Vê o que é. Você quer tudo isso de feijão? Você quer tudo isso de carne? Então, aí de repente você vê a criança lá, né? A gente mesmo tirando outro pedaço de carne e ele tá ali, ele não vai sumir, né? Então a gente pode voltar e comer. Você sabe que tem uma coisa cultural, que a gente imita muito o perfil de cultura americana, né? Dos Estados Unidos e tudo mais. E não europeia. Agora a gente tá indo mais pra... A Europa tá mais perto aí com esse mundo global. Mas você sabe que o americano tem aquela all you can eat buffet. Aquela questão de comer. Aí tem um pesquisador que ele fala, chama Clotaire Rappel. Ele fala sobre os códigos culturais dos países. Ele fala que nos Estados Unidos é all you can eat. Então tem aquela comidona e todo mundo come aqueles pratos gigantes. As porções exageradíssimas. A mesma coisa pro álcool. As crianças não podem beber. E aí depois proíbe. E aí quando bebe, é aquela beber para se embriagar. Então, na França... É a privação gerando compulsão, né? Vocês falam tanto disso, né? Exato. Dos extremos, né? Você proíbe, depois a pessoa quer aquilo, né? Nato do ser humano. E na França, tem a apreciação. Então, o código é... Come o croissant, come a carne, faz com a gordura. Então, não tem essa restrição. Teve um sociólogo que veio para cá para o nosso congresso, ele fala assim, mas o que os nutricionistas fazem mesmo no consultório? Eu não entendo direito, né? Então, lógico, tem nutricionista na França, mas não é tão cultural ir no nutricionista quanto é aqui. E lá eles têm essa apreciação. E o vinho, ele fala, quando a criança é pequena, não que seja recomendado, isso não estou recomendando, mas só para entender um pouco a cultura, eles fazem assim, ó, esse vinho é do Bordeaux especial. Aí a criança vai lá e faz a apreciação, é só na língua. Trisca. Uhum. Não tem aquilo quando você chega, eu quero beber, eu quero... Porque faz parte da apreciação e não da privação versus liberação. Interessante, né? E também, eu acredito que também na cultura de lá, a gente também sofre muita influência dessa cultura de associar, às vezes, não só a comidas que não são tão nutritivas ou ao álcool, a esportes e figuras que... Propaganda. Né? A propaganda também, eu acho que a gente não filtra muito o que a gente consome, né? Nas telas e tal. E aí a garotada acaba sendo muito influenciada por isso. Um dia desse, meu filho mesmo eu vi ele com uma lata de energético, e aí ele tomou dois, chegou em casa, meio agitado assim, pô, pai, teve até uma diarreia. E aí eu falei, pô, filho, mas você é um cara cheio de energia e tal, por que você tomou esse energético e tal? Aí ele fez assim, pô, pai, mas todos os meus colegas usam, e assim, é aquela história, né, que eu falei, que eu lhe pedi ajuda aqui, porque é uma fase bem complexa. O que o adolescente menos quer é ser diferente do grupo, né? Então, assim, meu pai, já que eu não vou beber bebida alcoólica, né, que a gente conversa, eu não permito, porque 15 anos hoje em dia os meninos se embriagam, eu falo, não, filho, você vai aprender a consumir com consciência, mas calma, não é agora. Você quer... meu pai, tô curioso, quero provar. Não, já fiz isso. Falei, prova aqui, você vê. Ele fala assim, para acabar aquela curiosidade, né? Assim como o refrigerante também, já foi lá atrás. Então, eu sou muito dessa linha, né? De não... Mas de ter também passar para ele a responsabilidade, os cuidados. E aí, acontece isso, né? Então, assim, ele vê o cara lá, o surfista, que é o ídolo dele, tomando aquele energético, e aí ele fala, pô, tomar isso porque eu vou ser aquele cara, né? A influência social, né? Tal. Eu acho que talvez isso tenha menos. E tem até uma cultura de que as mulheres francesas não engordam, né? Tem livros que falam sobre isso, né? Porque é o código cultural, né? Paradoxo francês. Paradoxo francês. Porque é apreciação. O que está por trás disso é apreciação. Na questão das adolescentes, hoje, eu vejo muito uma situação dos gamers, né? Porque existe uma sociedade que às vezes a gente não está vendo, que existe. Né? Que é paralelo, é um mundo paralelo, né? Tem mais gente num jogo no campeonato do que no estádio de futebol. É um universo que a gente precisa penetrar um pouco, tentar entender. Dentro do quarto, né? É aquela turma que tá dentro do quarto, trancado, naquelas cadeiras, né? Que são confortáveis. E ali... Meu filho na pandemia entrou nessa vibe aí. Eu falei, pelo amor de Deus, Marcelo, se você quiser eu lhe dou, meu filho. Vamos trocar esse videogame. Aí a gente trocou por uma prancha de surf. Paguei um professor de surf. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aí ele, pô, pai, que bom. É mesmo, né? Ele falou assim pra mim, eu tava parecendo um bunda mole. É a expressão que a gente usa aqui, né? Aí eu falei... A gente usa em Manaus também. Eu falei, pô, filho, é isso, vamos sair de casa, vamos sair um pouco, né? Vamos fazer uma atividade
né? A natureza, sempre trago isso para ele. Isso, né? Acho que a natureza ela é inspiradora para tudo, né? São Paulo agora tem uma exposição do Gaudí, né? Ele fala até que na construção os troncos das árvores inspiram ele a construir a Sagrada Família lá de Barcelona, né? A igreja lá. Onde eu quero chegar com a natureza? A natureza ela é uma fonte de inspiração pra gente, de reconexão. Porque todos os retiros de Mindful Eating, eles... Tem isso, né? Tem isso. Você vai para campo, porque é uma forma... Um curso que eu fiz na Alemanha, de Teoria U, ele fala que o ser humano podia resolver todos os problemas da fome do mundo, das guerras, de fome, guerra e do planeta, de destruições. Se ele se reconectasse com 3 coisas que ele se desconectou e tem tudo a ver com o livro. Consigo mesmo, com o outro, para entender a empatia, o que importa para a sociedade, né? Essa reconexão de se colocar no lugar do outro ou entender os problemas reais da sociedade e a desconexão com o planeta. Eu produzo, eu faço tudo, não interessa de onde vem. Essa coisa, então, se você se reconecta... visão utilitária, né? Essa visão utilitária de tipo, só me interessa o que serve a mim. Isso. Né? Então, se você se reconecta primeiro consigo, né? Então, ele fala, essa teoria que ele desce em todos os aspectos é fantástica. E para onde a gente vai fazer esse retiro de 5 dias que eu fui lá num campo, isolado, num retiro. Todo dia tem meditação, todo dia tem reconexão, trabalho em grupo. Então, se a gente começar a trazer essas crianças, ou nós mesmos, né, para um momento mais no campo. E às vezes, não é muito longe, gente, porque a vida é difícil, né? A vida é muito atribulada. Tem gente que, né, usa transporte público e vai. Parece que o que a gente está falando aqui é uma coisa de um nível social só, né? Às vezes dá para ir para a praça, né? Vamos almoçar hoje, vamos levar marmita e vamos sentar na praça de perto da comunidade. Ou tem um condomínio, tem um verdinho, um cantinho ali que dá pra... Já fiz isso muito, né? Embaixo da árvore. Fiz isso muito na pandemia. Então, deve ter algum cantinho ali. Então, criar isso não tão distante. A gente tem que se permitir ter o direito de fazer exercício. Trabalho com algumas comunidades e a gente está fazendo um trabalho de empoderamento feminino das mulheres, que é para isso. Porque às vezes existe 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar. Cozinhar, fazer exercício. Como é que a gente encaixa isso no dia a dia? Né? Mas precisa se cuidar, né? A gente precisa dar o direito a essa população brasileira e exigir, né, que a praça tenha atividade perto da comunidade, que a gente consiga ter e voluntariar também. Como é que eu posso ensinar e desmistificar essa receita de um jeito mais prático? Porque Mindful Eating não é uma reconexão, não é uma elitização da história. É pelo contrário, é o mais barato que tem. Porque só lida com você mesmo, com o teu sentimento, óbvio, com tempo e dedicação. Mas o tempo, a gente precisa fazer ele trabalhar mais em nosso favor. A gente perde muito tempo em rede social, a gente perde muito tempo, às vezes, né, na conversa ali. E se a gente tiver um planejamento para o autocuidado, né, acho que pode funcionar muito bem. Eu falo que até nos passeios de parque, a gente estava viajando agora, eu falo, Tomás, vamos lá, vamos se alongar. Aí tava na fila 1 hora no parque, aí a gente fazendo, aí todo mundo olhando assim estranho, falou assim, mas tô mexendo meu corpo, tô aqui parada. Aí a gente se alongava, brincava um com o outro, e falou, nossa, vou fazer flexão quando chegar no hotel. Então, esse despertar pro próprio corpo. Legal, não, eu participei de uma vez eu fui pra China, na época que eu trabalhava com os atletas olímpicos, e aí a gente ficou 1 mês na China. E aí eu fui dar um rolê pra poder comprar alguma coisa assim, ou na feirinha. Tava na folga, saí do hotel andando. Cheguei numa praça, tinha uma galera fazendo Tai Chi Chuan. Aí eu parei aquilo ali assim, e aí comecei. Primeiro eu fiquei achando assim, meio careta, meio assim, fiquei até meio envergonhado. Falei assim, como é que eu jamais faria isso? Depois eu comecei a entrar e eu vi que as pessoas passavam e davam aquilo ali, uma musiquinha. E não tinha que eu achei foda isso, não tinha uma pessoa mostrando como é que era, não. Não tinha um professor, sacou? Que a gente tem essa coisa, né, do profissional, que tem que ter também, mas eu achei interessante como eles faziam. E aí chegavam pessoas, botavam assim as suas sacolas acima de uma cadeira, de um banco de praça, às vezes cachorro e tal, amarrava, e aí começavam a fazer, e muitas das vezes no mesmo ritmo, outras fazendo, né, meio desconectada, mas achei muito legal isso, e eu comecei a perceber, acho que você também deve ter sido impactada por isso. A gente teve uma hora que a gente saiu, muita gente na China, muita gente, a gente saiu, um grupo, aí um colega fez, ô Daniel, deu um grito assim, todo mundo fez assim, olhou, né, essa coisa do silêncio, do respeito. Aí eu falei assim, pô, a gente tem essa coisa, né, do barulho, do gritar, de dar risada, então assim, como isso é desrespeitoso e como a gente perdeu isso, porque se eu grito e acho ruim que você me reclama,
eu também não posso achar ruim que o outro bota o som alto, o paredão, e isso e aquilo. Isso vai criando um estresse na gente, né? Uma desconexão. Lembra aquele desconexão consigo e com o outro, né? Porque se eu entender que aquilo não é bom pro outro, se eu tô ouvindo um rock pesado, será que o outro gosta, né, desse som? Na praia você vê muito isso, né? As pessoas colocam e não tem o senso do lado ali, né? E eu acho que... E é por isso que julgar o outro ou fazer algo sem se importar com o outro acaba levando as famílias essa desconexão. Porque se você cresceu com seus pais dizendo que você tinha que comer desse jeito, ou você tinha que raspar o prato, ou tinha que fazer dieta, ou não podia comer carboidrato em tal hora, se você não entende que seu filho é de outra geração, que ele tem outras demandas, e você precisa se comunicar com ele de forma diferente, né? A gente vai desconectar, vai afastar. Então, isso que você fez, de tentar, não deu certo, né? Que você falou. E aí, depois, de outro jeito, você foi e aí falou, pô, vou fazer eu que soube em casa. Aliás, hoje tem até lamen que não é frito, né? Então, a indústria também, que eu acho que veio trazendo muito esse processamento e essa oferta de alimentos mais irresistíveis, também com a nossa ajuda, com a ajuda da própria nutrição. A gente vai criando tendência, a gente vai informando, né? Esse público. E melhorando, e conversando com a indústria. O que você está fazendo, eu acho que é um caminho que eu faço um chamado para os nutricionistas. Inclusive, eu fiz isso lá na Natural Tech. De falar, nutricionistas, vocês têm que estar mais perto, influenciar a mudança desse setor. E quem sabe um dia criar até a sua marca. Ser empreendedor da sua marca. Eu tive restaurantes, né? Sim, me fale sobre isso. Você vai na frente em vários setores, né? Foi muito vanguarda. Foi durante 15 anos. Eu tive 10 restaurantes de comida saudável nas academias classe AAA de São Paulo. E introduzia essa coisa. Era pronto ou você sentava e fazia na hora? Não, refeição. Eu tinha o prato do dia. Eu tinha um estrogonofe de mussarela de búfala com brócolis ao vapor e batatas assadas com alecrim. A mulher virada na zorra, já foi na nutrição clínica, já foi na... Eu atendia junto. Como é que a gente chama quando é na cozinha? Da gastronomia, da nutrição, né, do restaurante. Não, tem um nome técnico na formação. UAN, né? Da unidade de alimentação. Mas a minha unidade de alimentação era high-tech, assim. Mas eu democratizei a comida saudável nos centros urbanos, em São Paulo, desde 1999. Quando os executivos iam treinar na academia, aí eles saíam correndo para ir para reunião, não tinham o que comer. Eles paravam ali, comiam um prato do dia, ou comiam um sanduíche super cheio de salada, tortas que eram, na realidade, cheias de vegetais também. E era gostoso, né? Porque nas minhas receitinhas, aquilo que você falou, as receitas, eu acabo aplicando. E foi democratizando. É que depois eu abri muitas unidades, né? Eu não era uma gestora, cresceu muito. E aí eu fui também trabalhando muito com a consultoria. Depois veio o ensino. Mas eu acho que é isso. Essa consultoria sua faz o quê? Eu já vi você começou também. Com qualidade de vida. Com os restaurantes, as empresas me chamavam para eu ajudá-los a trazer esse olhar mais moderno, mais saboroso, divertido para o comer dos executivos. Você fala do conceito até a comida em si. Então eu ia para as empresas fazer projetos de qualidade de vida. E aí algumas empresas que eu fui acabaram sendo empresas de alimentação. E aí falaram, nossa, a gente quer esse conceito para o produto. E foi uma grande empresa que me formou nisso. Eu falei, não. Aí fui fazer um MBA em marketing para poder entender melhor a linguagem deles. Né? É uma das coisas que eu mais estudei nos últimos anos. Foi posicionamento de produto. Porque assim, ou você briga, e eu acho que alguns ativistas, eles estão no seu papel de fazer o contraponto. Sim. Mas eu resolvi influenciar e mudar. Peguei a jornada mais difícil, digamos assim, mais ampla, mas também que traz uma oportunidade de trabalho para levar a ciência da nutrição lá para dentro. Alguns não ouvem. Alguns ouvem com louvor, alguns dão certo, alguns levam para frente e de repente são tão grandes que não conseguem manter aquele produto muito saudável. Sim, isso é um grande desafio. A gente, eu também tenho muita afinidade com o que você está dizendo, Cíntia, porque eu também me adequo mais a essa estratégia, a esse caminho. Eu acho que é extremamente importante para o profissional, o ativista, quem quer que seja, estar de alguma forma do lado de cá. Né, de quem empreende, de quem faz. Então, assim, dá para fazer bem feito, dá para fazer com saudade, com qualidade, né? Dá um pouco mais de trabalho e tal, mas eu acho que esse que é o grande lance, né? E a gente estudou bastante para isso. Eu acho que a gente tem que se apropriar disso também, o nutricionista. Né? Eu acho que é uma forma de empreender e de mudar o mundo nesse sentido e de melhorar e de também crescer na vida, né? Eu acho que às vezes você tem a nutrição, ela é multifacetada. Você tem o hospital, você tem a unidade de alimentação. E eu trouxe esse olhar da consultoria, né?
praticamente iniciei aí no Brasil como nutricionista, porque existem empresas de marketing, marqueteiros, mas como nutricionista fazer isso é um embate, mas também é muito rico poder ver as indústrias mudarem, né? Tem dores, mas também é bacana ver essa transformação e participar dela. Ainda é uma luta, né? Mas é uma luta que dá efeito. Às vezes, quando você tem só o ativismo, é uma guerra, né? E se só tem gente de um lado e de outro, não muda, dá a energia não é uma energia bacana, né? Não é a energia do amor, é a energia do conflito, da briga, e fica aquela coisa. Isso. Né? E aí a gente... E você vê que tem um monte de nutricionista que adora depois, quando o produto melhora, o perfil nutricional, ou quando eles lançam marcas, né? Compram ou lançam marcas mais saudáveis, com praticidade. O nutricionista adora receber uma visita, adora receber nossas nutricionistas lá para conseguir ter acesso a produtos diferenciados, porque no final do dia não dá para ser tudo certo ou tudo errado. O caminho do meio, lembra? Acho que a gente pode ir caminhando para isso, né? É o que é possível, né? Isso. Porque a teoria está muito no livro, né? Do que é o ideal. Aquele ideal. Uma vez eu vi um estudo que o cara fala que se a gente fosse seguir todas as recomendações médicas, de escovar o dente, a raspar a língua, não sei o quê, daria mais de 24 horas. Né? Então, assim, a gente vai viver nessa coisa meio obcecada, ou a gente vai tentar achar esse equilíbrio, né? Por isso que o Mindful Eating é sobre não julgar, ter flexibilidade, comer mais saudável, né? Você traz isso aqui, nós nutricionistas trazemos isso, mas se perdoe um pouco, tem essa autocompaixão e esse olhar mais compassivo, né? Esse olhar mais... Se você comeu aquele lanche e que não era aquilo que você queria e não estava tão gostoso, mas de repente era aquilo que tinha... Senão você ia morrer de fome. Ou se não comer era uma desfeita que ia gerar um grande constrangimento no dia que você foi conhecer sua sogra. Isso, pois não fica com raiva, não deixa isso te contaminar. Pensa agora, né? Não julga, lembra da flexibilidade. Assim, eu não tinha como controlar aquilo. Então, o que não tá no seu controle, let it go, né? Deixa aí e resgata depois. Em outro momento, a gente sempre tem... Comer é bom. Porque é diferente quando você briga com um amigo, que você também pode voltar lá e fazer as pazes, mas tá tudo ali na sua capacidade de transformar a próxima refeição. De ressignificar, né? Você vai comer logo mais, você vai ter outra oportunidade de fazer melhor, mais saudável, mais gostoso. Então, vai ajustando de uma refeição para outra e buscando sempre ser o melhor daquela situação possível. E não o melhor sobre aquela recomendação, aquela prescrição, melhor que o ideal, né? Vai ser mais leve, a vida vai ser mais gostosa. A gente tá falando, no final das contas, de autoacolhimento, né? Eu achei isso também muito legal nos cursos que vocês fazem. Traz muito essa importância da gente se autoacolher. E aí, eu acho que faz toda a diferença para que a gente faça uma mudança que dure, né? Porque eu vejo também disso, a nutrição ela é muito cíclica. Então, assim, uma hora... E até por conta de mercado, de business e de marketing, a gente vê os profissionais, eles mudando de acordo com as tendências. Então, eu sou um nutricionista low carb, eu sou um nutricionista não sei o quê, aí daqui a pouco já é outra coisa, aí eu sou um nutricionista em jejum e não sei o quê. Então, assim, como se... né? Não querendo julgar, mas já trazendo isso, eu acho que a gente precisa ampliar mais, né? A gente precisa trabalhar essas bases, que eu acho que são esses valores, né? Que eu acho que é o que nunca vai sair de moda, né? É atemporal. Sabe que tem uma calculadora lá na Singularity University, na Universidade da NASA, quando eu fui para o Vale do Silício, e eles medem o futuro das profissões. Aí eu falei, lá, nutricionista. 0,0669 lá, 60%, ou seja, menos de 1% a chance de não existir esse profissional. Aí eu falei assim, nossa, por quê? Né? Porque é um profissional que muda, que trabalha junto com o paciente nessa mudança para o estilo de vida saudável. Não é porque ele prescreve uma dieta, porque o GPT-4 daqui a pouco, né, com todas as informações, faz. Eu até gravei um vídeo, eu fiz uma dieta em 20... Não, eu fiz uma dieta em 10 minutos, alimentando e pedindo, assim, uma coisa que eu faria, sei lá, em 10 horas de receita, sabe? Lista de substituições. E ele fez, e depois eu olhei, ele não erra.
Então, Ou se ele erra, ele é um equívoco ali, outro aqui que você conserta. Então... Porque você alimentou, né? O GPT-4 é tudo como você alimenta a informação. Você falou, eu trouxe tudo que estava aqui na minha cabeça, minha inteligência eu coloquei lá. Então, ele trouxe aquilo que eu ia levar horas pensando, ele pensou mais rápido por mim. É isso. E os computadores vieram para isso. Mas o relacional, que é o acolhimento, o vínculo, as estratégias comportamentais que você pode aprender no curso, né? Nossa formação online lá, que acho que é importante entender que tem uma formação. Aqui a gente tá batendo um papo, né, pra trazer essa coisa do cotidiano. Passando. Mas existem técnicas, estratégias que nutricionistas trabalham para levar o paciente para mudança de comportamento, né, para fazer com que ele acompanhe. Tem o olho no olho, né, tem o ouvir, o escutar, que é uma coisa também que as pessoas hoje em dia não fazem muito, as consultas estão muito rápidas. As né? perguntas adequadas. E aí você vai pra... Eu lembro que quando eu comecei a aplicar isso aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz no consultório foi parar de pesar os pacientes. Olha. Aí a balança continuava lá. Aí eu lembro que eu ficava aqui, a paciente aqui, né, numa mesa, e tinha a bioimpedância e a balança ficava atrás. Aí eu lembro que às vezes algumas pacientes faziam assim, já no final da consulta, né? Agora é hora de pesar? Eu falei, não. Aí eu falava assim, para também não dizer nem sim nem não, eu falava assim, eu não acho tão importante a gente se pesar, não. Você quer muito isso? Aí eu jogava pra ela, aí ela, não, porque geralmente a gente se pesa, né? Eu falei assim, mas você acabou de me falar aqui que você não estava se sentindo tão bem, que você estava acima do peso. Pra que você vai querer se pesar pra você? Você já não constatou isso? A gente não tá aqui pra mudar? Não é melhor a gente pesar em outro momento, talvez? Por que você quer botar o dedo na ferida pra olhar e falar assim, não, eu tô 10 quilos mais pesada, porra, não. Aí muitos falavam assim, poxa, Daniel. Aí ou se abria e falava assim, pô, Daniel, que bom, você não tem noção de como... Alivia. Porque a pessoa vem com uma cobrança do tipo assim, eu preciso mostrar pra ele, eu preciso, né? Ele é um fiscal, ele vai puxar minha orelha e... Isso é ridículo, né? A gente assumir esse papel como profissional. Tanto é que a gente vive esse chacota de pode, não pode. Né? Eu nunca quis. Aí eu falei, não vou ser mais esse nutricionista, entendeu? Que bom, que bom. É disruptivo, é diferente. A gente quebra alguns códigos aí. Lógico que assim, adequado a cada profissional. Porque se eu pegar um atleta que quer performance, lógico, eu ia perfeito. ver, velho, vamos diminuir aqui o percentual de gordura, porque você vai ficar mais rápido, mais leve, você vai poder correr mais. Mas na maioria das vezes, não é isso, né? Eu sempre falo que é importante, como você falou, exatamente como você fez, né? Você perguntar se tudo bem não pesar, né? Se a pessoa faz muita questão. Em geral, quem vem procurar um nutricionista com essa relação toda ruim com a comida, às vezes se sente aliviado. É tirar o foco do peso, né? Pode pesar, número, mas né? ele é uma consequência. Do número ali. Então ele não precisa medida. ser a meta é o peso, né? Ele pode ser a consequência. Fala assim, olha, se você começar a se reconectar, se você começar a trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui em termos de metas e mudanças, o peso vai ser uma consequência óbvia. Mas vamos deixar ele para lá, vamos deixar ele como leve, consequência, né? E depois de 3 sessões a gente vai pesar e você vai... Você sabe como você estava. E as pessoas se sentem, né? Seguir pela roupa. A roupa não mente, né? Exato. A folga a calça não distende. E eu sempre falava assim, quando vinha essa conversa, eu falava, vem cá, em vez de focar de quantas horas você vai comer, de pesar comida, ou de avaliar, né, percentual de gordura, pesar, vamos focar na pessoa que você quer se tornar. Rapaz, quando eu falava isso, eu acho que eu vi isso no livro, lá, uma dessas perguntas aí, eu sentia que a pessoa fazia assim, ó, pum! Aí a pessoa parava e falava assim, poxa, então eu me via muito mais como um terapeuta nutricional. Terapeuta nutricional, que é o que a gente fala no livro, né? Do que como aquela coisa. E aí as pessoas vinham, às vezes vinham e falavam, e aí tal, pô, Daniel, aquela conversa que você teve comigo foi tão legal. Eu vim aqui para conversar de novo. Aí a pessoa começava a falar, né? Aí vinha trazendo essa coisa de mastigar os problemas. E aí era realmente assim uma consulta que eu me fazia sentir mais útil e que era assim, para mim, um aprendizado absurdo, porque cada paciente era um livro, um capítulo de um livro ali, sabe? Era um problema que eu procurava, obviamente, me embasar no que eu estava estudando na época, né? Mas também tinha um toque do Daniel, assim, do que eu achava e era o acolhimento que eu acho que era a principal ponto de sucesso. As pessoas falavam assim, poxa, é isso. Eu falei, rapaz, você tá se cobrando demais. Calma, né? A mulher acabou de ter filho, já quer perder os 10 quilos em 2 meses. Calma, viva essa maternidade aí. Calma, você vai ficar um pouquinho acima do peso, mas vai voltar. Vamos esperar um pouquinho.
Você falou do esporte. Mesmo o esportista, ele tem... Todo mundo que come, que vive, que, né, ser humano, ele se comporta. Então, mesmo o atleta, por mais que a gente faça a aferição do peso, tem as metas mais... Né, eu trabalhei minha vida inteira com atleta. Mas eles sentem... Eles têm emoção também. Sim. Eles têm os perrengues deles. Eles são seres humanos. Sim. Então, também é importante. A gente fala que nutrição comportamental, ela é transversal, né? Ela atravessa todas as especialidades. Porque todo mundo se comporta. Foi humano... se comportou. Então, sentiu e pensou sobre comida. Então, independente se ele é vegano, se ele é por exemplo, hipertenso... diabético. Todas as doenças, elas precisam ser trabalhadas de comportamento. Porque os especialistas falam que a listinha de proibidos, do sal, dos alimentos, sei lá, embutidos, eles não seguem. Não infartou. A culpa, ele fala pra gente, Cíntia, infartou. Segue na primeira semana ali, né? E depois... que passa de sentir... Depois que parou de sentir a dor, o desconforto... Esquece. É que nem o rico que ganha na loteria, depois já... Mas é isso, ele esquece que teve aquele sofrimento, aquela doença, e aí passa a comer diferente. Então, até quando você tem realmente uma conduta prescritiva de restrição por conta de uma patologia, de uma doença, precisa trabalhar a meta, o envolvimento, por que ele não come aquilo, por que ele come, quais são as situações, quais são todos os gatilhos, né, o contexto, para que a gente comece a fazer um plano para que ele vá experimentando novas estratégias, novas atitudes, e aí sim aquilo começa a virar um hábito. Ninguém muda hábito, né? A gente muda comportamento. Sim. A gente muda, né? Muda as ações. E ninguém muda ninguém, né? A gente, no máximo, dá uma influenciada ali, a gente, né, dá uma motivada, e a pessoa, se ela não quiser mudar, não muda de fora para dentro, muda de dentro para fora. Não vai ser pandemia, não vai ser nada externo que vai fazer as pessoas mudarem, né? É o despertar de cada um, e a gente fazer isso com muito amor, né? Por isso que a gente escreveu isso aqui, eu e a Manuela, com muito amor. Mostrar aqui de novo. Que é justamente isso. Agora, você sabe o que? Tá lindo esse livro, viu? Esse aqui é... História, textão aqui, depois eu vou ler. Marli tá aí no prefácio, o Marcelo Dermaso, que é da Mente Aberta e fala de mindfulness. Vai ser hoje o shopping, né? Que você vai fazer o... Já vai ter acontecido, porque isso é uma gravação, mas vai ter outros lançamentos e... Semana que vem, nesse mês que é do nutricionista, a gente lançou em São Paulo já. Agora eu tô aqui, na Bahia, no Salvador. Semana que vem eu tô no Rio de Janeiro. E mês que vem eu tô em Manaus. Sua terra. Minha terra, exato. E onde é que as pessoas encontram? Em todas as livrarias, né? Hoje a gente tá bem distribuído. Também, e na Amazon chega pedido rapidamente. Eu sou desses. Como eu não acho muita livraria hoje em dia mais, uma ou outra, né? E eu frequento muito pouco shopping. Eu já faço minha... Não, chega em 2 dias lá pra você, rapidinho. Mas tá na Amazon, nossa editora é a Manoli, que é uma editora que tem muitos livros científicos, mas ela topou esse projeto. Então a gente agradece muito a editora Manoli, no site deles também tem. Editora, eu tenho vários livros lá, quase todos. Que agora eles fizeram esse título, que é a Marilis, né? A Marilis, e aí justamente para trazer... um braço deles, né? Para trazer mais livros justamente para a população, não só ficar no conceito médico. Não ficar dentro da bolha ali, né? Isso. Queria que você falasse dos seus projetos, tanto dos seus quanto da nutrição comportamental. Aproveita o espaço, divulga aí. A gente já tá no finalzinho, 1 hora e passou rápido, né? Nossa, que papo bom. Mas assim, que se você for nutricionista e tá nos ouvindo aqui, acho que o Cadu fez um testemunho aqui importante de que isso mudou a trajetória dele. Então, por mais que você seja influencer, você esteja seja na nutrição esportiva, na nutrição clínica, estudar nutrição comportamental, essa abordagem que a gente sistematizou cientificamente, né, junto com esse grupo, Marli, Manu, Fê, Samantha, a gente tem uma formação online que dura 1 ano e traduz muito da ciência para a prática clínica. E a gente reúne lá os melhores professores. De várias áreas, né? Eu achei que esse foi essa grande sacada de trazer. Eu lembro que eu assisti uma palestra de uma psiquiatra que sacudiu assim. Eu falei, zorra. E essas feras... tinha pensado nisso. E essas feras estão todas dentro desse nosso curso. Eles convidam, né? A gente convida como professor para justamente abordar essa trajetória. Porque às vezes uma pós-graduação te faz deglutir muito estudo, né, uma escolinha ali. E pouco prepara para o atendimento, para que esse... Pro front. É isso aí. Para que você se sinta seguro para conseguir. Se um paciente senta na tua frente e começa a chorar, e fala que tá se sentindo mal toda hora que come, porque isso... Como é que você lida com isso? Vai dar uma dietinha pra ele? E tem que ter muito jogo de cintura também, porque que acontece? Às vezes, por você não ter essa flexibilidade ou esse traquejo, você acaba perde muitos pacientes.
Eu cansei de... Você tem que fazer uma leitura do paciente. No começo você perde mesmo, mas depois você fala assim... eu vou ser mais ou menos prescritivo. Porque também, se você faz um exame de sangue e tem lá que a pessoa está com anemia, você não vai deixar, né? Então, ter esse jogo de cintura, mas ter o embasamento para você falar assim... Eu tenho uma caixa de ferramenta. Nesse aqui eu vou usar chave de fenda e alicate. Nesse aqui eu só vou usar o martelo. Nesse eu vou usar todas essas, né? Exatamente. E mostrar para ele que é um percurso, é uma trajetória. Quando você vai na terapia, você fala assim, olha, eu falei isso, ela me resolveu meus problemas em 3 vezes. Não, você fica. Personal trainer, você fica. O dentista, você fica. Porque o nutricionista tem que ter um quick fix. Então a gente precisa mudar a nossa atitude perante as pessoas, mostrando que isso é uma evolução. Mas também nada contra algum tipo de planejamento, um plano alimentar. Você pode construir com o paciente, usando essas ferramentas, alguns modelos de café da manhã, algum modelo de jantar, prescrição de muitas vezes suplementos. Isso é uma coisa que eu adaptei quando eu conheci o trabalho de vocês. Eu tirei as quantidades do plano alimentar. Eu só botava só a qualidade. E aí fazia assim, as pacientes faziam assim. Eu não botava grama, não. Eu já botava em medida caseira. Mas eu fazia aqueles cálculos. Foi maravilhoso, porque me tirou aquele trabalho de ficar calculando naqueles softwares. Aí eu falei, que maravilha. Eu já sabia que a maioria não quantificava mesmo. Aí eu peguei e comecei a botar a qualidade, né? E ela, Daniel, como é que eu vou saber se é uma fatia de manga ou se é uma manga inteira? Aí eu criava diferentes contextos e aí ia explicando para ela assim, você conhece o bom senso? Eu vou lhe dar um norte. Eu não espero que você siga 100% do que eu vou lhe passar, não. Tente se manter nessa trajetória, que a direção é mais importante. E aí as pessoas, engraçado que elas iam... Engraçado, Daniel, eu como muito menos muito menos de arroz do que tinha lá, dizendo que tinha que comer tantas colheres de sopa. E ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos montar um prato. Mais fácil do que ficar medindo. Metade do prato salada. Vai fazer diferentes proporções. Metade do prato de salada. Outra metade você divide em proteína. E outra parte você divide em grãos e raízes e tal. Daniel, isso funciona demais, Daniel. Poxa, obrigado. Daniel, olha aí. É isso, para não dizer que não é prescritivo. A gente tem modelos, né? Tem, exatamente. Funcionou para mim muito mais isso aqui. Porque faz as pessoas pensarem mais, né? E serem mais autônomas em relação eu ainda mais no Instagramava foto, né? Você olha assim... Se você reparar nas minhas fotos dos meus pratos, é muito parecida as proporções. E dificilmente você vai ter uma refeição ali que não vai lhe proporcionar saciedade ou que vai estar desequilibrado. A chance de você acertar, se você calcular, vai dar uma adequação muito parecida com aquela coisa milimétrica, né? Que neurotiza as pessoas, né? Então, olha, fico muito feliz da trajetória toda. Eu já, escuto você falando nisso, mas traduzir isso de um jeito simples... acho que é isso que os nutricionistas precisam. A gente traz a ciência, a gente traz muita ciência, mas também traduz em ferramentas, como você está traduzindo aqui. Vou já te levar lá para dar aula. Mas é isso, a gente conseguir traduzir com ferramentas, usando a ciência, usando a teoria e já conectando com a prática. Isso a gente faz muito na nossa formação online, então todo nutricionista que está aqui, seja qual for a sua formação aí, o site o nutriçãocomportamental.com.br. E o @nutrição comportamental, que é no Instagram. Não tem erro, né? Não tem erro. Se você porque às vezes aparece NC, né? É o Instituto NC, né? Nós somos pioneiros na abordagem no Brasil e no mundo, né? Que não tem nenhum outro. Nós sistematizamos tudo que existia pulverizado de nutricionistas que publicam teorias, técnicas, modelos. E a Marli veio estudando isso por conta da bagagem dos transtornos alimentares. Foi para Pensilvânia estudar com os feras. E quando voltou, começou a modular isso, movimentar isso para aplicar com os pacientes de um grupo de professores, que hoje são os nossos professores da formação do nutrição comportamental. E se juntou comigo, né, que eu tinha isso lá atrás. Aí eu falei, não, vamos fazer um movimento grande, que eu também tô cansada, eu sou mãe agora, cansada dessa loucura de pode, não pode. Muito incomodada mesmo com esse olhar do nutricionista, muito reducionista, né, só focado no biológico. Vamos trabalhar o que existe mais moderno na ciência. Muito medicalizado, né? E você sabe que, todos os serviços, se você parar pra pensar, a educação tá mais humanizada. Se fala em escuta, em autonomia, né?
Mães não podem gritar mais aquela autoridade, a gente tem que trazer para diálogo. Os relacionamentos amorosos também estão assim. Por que a gente na nutrição tem que ter isso? Porque a gente vem do médico que prescreve e manda. Mas aí, gente, tá doente, precisa de um remédio. Não, até os médicos também já tem um grupo grande de médicos que estão prescrevendo mais sono, mais atividade física, que estão fazendo, sendo exemplo, fazendo. Isso. Enfim, eu acho que a internet... O mundo tá mudando. Então vem mudar com a gente. A internet é fantástica e muito legal de vocês gente. proporcionarem o evento também online. E se você quer uma atualização, às vezes né, você tá recém-formado e tá ali. Eu montei na pandemia uma academia da nutrição. Aliás, vou convidar você lá pra... Mulher, você não para, viu, bicho? São 40 mil nutricionistas engajadas lá em atividades online. A gente faz webinars. E aí as empresas participam também. Tem uma forma de você... Aliás, temos que levar lá o Vero Brodo. As empresas participam mostrando suas novidades, né? Tem uma curadoria de produtos, suplementos. Porque também existe, esse mercado existe. Então não é porque a gente fala do comportamento e já virá... Não dá pra ser hipócrita, né? Que esses alimentos estão ali, então a gente faz uma curadoria do que tem de melhor. E essas empresas querem se comunicar com os nutricionistas. E pro nutricionista é gratuito. Então tem webinars, todos os assuntos de todos os nichos, inclusive o comportamento. academiadanutrição.com. Então é bem fácil de achar. Tem eventos também uma vez por ano, físico, mas é isso. Acho que procura a Academia da Nutrição para você se engajar nessa comunidade que olha a nutrição sem um único viés, que lá você consegue encontrar profissionais de várias áreas, várias especialidades, e também do comportamento, para se atualizar. Então, acho que são, às vezes, 2 grandes recados. O comportamento é transversal e a academia vem como essa atualização para tudo que existe de mais moderno, seja na ciência ou na prática, e até chegando em produtos. Maravilha. Minha amiga, eu queria lhe agradecer muito por você ter vindo nessa sua agenda corrida aqui em Salvador, né? E também divulgar o seu livro. Eu espero que seja um sucesso, porque é um assunto necessário e que vai acolher muitas pessoas, né? Vai mudar também a forma da gente, não só de se relacionar com a comida, né? Com o corpo, fazer as pazes com a comida, né? Mas de também trazer um lado mais humanizado, né? No atendimento, tanto para médicos, para nutrólogos, para nutricionistas, né? Quem fala de comida, quem mexe com comida, tem que ter esse olhar, né, mais acolhedor. E até a turma da gastronomia, né, eu acho que vai ser muito bacana, porque se você... Eu mesmo, quando eu vou num ambiente, num restaurante, eu quero viver de fato aquela experiência, né? Nada de celular, um ambiente mais silencioso, o cheiro do lugar, isso tudo, a limpeza, tudo isso, né, reflete. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento aqui, você pode aplicar na sua vida, no seu negócio, seu atendimento. Eu acho muito foda. E você pode dar de presente até para aquele colega que de repente vive se debatendo com dieta. Pode ser que não tá encontrando muito sentido, né, no que tá fazendo, ou que já tá de saco cheio. Você vê que ele sofre, né? Tem um sofrimento ali. É um diferencial. É um olhar diferente, é um novo olhar, digamos, para as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso aqui, pacientes que eram mais antigos falaram: Daniel, você deu um upgrade, né? Legal, sua consulta tá diferente e tal. Poxa, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu falei, não, tem uma galera grande falando sobre isso e tal. Talvez é porque eu tenha, como eu fui lá no início... Ainda é novo. Eu vim para Salvador e... Mas você sabe que ainda o grupo é novo? de estudo aqui na época eram 5 pessoas, 6, que tinham ido lá. Só tinham 3 baianos lá uma psicóloga, um nutricionista, eu, 4. E uma psiquiatra. Né, que a gente, inclusive, elas já vieram aqui já. Mas a gente está feliz que algumas faculdades, não esse, né? Que esse aqui é o livro mais só de Mindful Eating, para todo mundo. Para leigos mesmo. Para leigos, para nutricionistas, para todo mundo. Tem uma visão mais prática. Mas o livro Nutrição Comportamental, ele já começou a ser aceito, adotado em algumas disciplinas no Brasil todo, né? Então, por isso tem uma difusão maior, tem alguns profissionais já dando algumas palestras sobre esse tema, vem fazendo essa formação conosco, né? Dentro do Instituto Nutrição Comportamental, ficam um ano lá e depois eles saem disseminando. Isso é bom pra gente, porque é bom pra sociedade, é um legado que a gente deixa... É um legado. É um legado que através da alimentação, traz conexão, mais amor, mais união de família. Porque é isso, comida a gente come toda hora, todo dia. E ela é um veículo de paz ou de terror, né? De alegria, de junção ou de separação. Então que ela seja tudo isso aí que você está praticando muito bem aí com seus filhos, com a sua família. Realmente é uma coisa muito importante. Queria agradecer a vocês todos que estão aqui nos seguindo, aos profissionais. Esse episódio de hoje, para você que está até agora aqui,
Se você conhece algum nutricionista, né, algum estudante, médico, alguém da área de saúde, mande para essa pessoa que com certeza ela vai gostar. Isso vai, né, vai provocar nela pelo menos uma vontade de conhecer, né, e de aprender. Eu costumo falar que à medida que o tempo passa, assim, eu sou uma pessoa de cada vez menos certezas e mais vontade de aprender, de integrar, de somar. E é isso, acho que o nosso papo hoje aqui foi isso. A gente não é querer, né, dizer o que é certo e o que é errado, mas é de tipo, vamos ter um olhar, né, diferente. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer também a todo mundo que está comentando, que está participando aqui. A gente tem um quadro que é o Fala Cade, que eu reúno com a minha equipe, com o Vini, com todo mundo, com a Jéssica. A gente reúne essas dúvidas e aí eu gravo depois um conteúdo, um vídeo só, tirando essas dúvidas, tá? Queria que vocês comentassem mais, sugerissem, né, temas que vocês querem que eu traga aqui, profissionais, coloquem aí, tá bom? Se inscreve no canal, não esquece disso, compartilha, curte, ativa a notificação e também queria agradecer agora aos patrocinadores, né, ao Grupo Afya, que é nosso novo parceiro aí, turma que faz um trabalho fantástico com os médicos, né? E é importante também como nutricionista estar junto com essa turma toda, porque afinal de contas tudo é saúde, né? No final das contas é um conceito só de saúde e bem-estar. Queria agradecer a Vero Brodo, né, os meus parceiros aí, o Rafa, a Raquel, a Leandro, todo mundo aí da Global Fruit. Vamos fazer essa conexão, viu, Cíntia? Vamos expandir isso. Aos caldos, né? Caldos de ossos, caldos de galinha, de carne, os caldos super nutritivos, práticos e saborosos para você incluir no seu dia a dia, tirar a onda na hora que você for fazer sua comida, ó, fazer uma comida super gostosa, saudável, nutritiva e também, ó, agregar. Vamos lá, vamos falar. Vamos praticar o que a Cíntia falou aqui, né? Da comunhão, de comer em família. Isso é o nosso maior propósito, nossa maior meta, né? Influenciar nesse sentido. Queria agradecer a Aroma de Gaia pelos óleos essenciais. Fez efeito aqui em mim, viu? Não sei se fez você também, não foi? Falamos até mais devagar, né? Eu também acho. Queria agradecer a Fruct e a Muri, que é a marca de roupas que planta árvores. Para cada peça de roupa vendida, uma árvore é plantada. Minha amiga... Muito obrigada, muito obrigada. Adorei mesmo, viu? Nosso papo comigo. foi... Vamos ter que falar mais vezes. Quando for lá para São Paulo fazer o podcast lá, a gente vai bater um papo. De repente a gente chama a equipe toda, a turma toda, e aí a gente faz uma super imersão. É isso, pessoal. Foi um prazer. Ó, procurem aí, comprem, vale muito a pena. Eu recomendo. Isso aqui pode realmente fazer muita diferença na sua vida. Tchau, tchau. Billy, obrigado. Valeu, irmão. Vai Cash. Um abraço. Gostou? Amei. Rendeu, né? Vai assistir no bar. Fluiu, né? Super cabelo derretendo, gente. Não, mas, sabe, Ai, ótimo, não. você falou bem pra caralho.